Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a total dependência da graça de Deus. O nosso tema é Lei e Liberdade, a liberdade que procede da lei. Então, hoje nós vamos ver um novo tópico que diz livres da lei. O que significa ser livres da condenação da lei? Como que eu posso ser livres da condenação da lei? Então nós vamos procurar ver um pouquinho sobre isso, uma resposta bíblica, uma resposta que vem da palavra de Deus para o nosso coração. Muitos cristãos que já conhecem um pouco da palavra de Deus sabem o que significa ser livre da condenação da lei. Mas para muitos que ainda não têm um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, nós vamos procurar entender um pouco, por meio da palavra de Deus, o que significa ser livre da condenação da lei. Então vamos lá. Primeiro, o que significa ser livre da condenação da lei? Nós vamos olhar por meio da palavra de Deus o que significa isso. A princípio, nós precisamos entender que ser salvo em Cristo significa ser livre da condenação da lei. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus, confessa os seus pecados, é perdoado, justificado pelo sacrifício de Cristo na cruz, ele é livre da condenação da lei. A lei em si é boa, pois reflete o caráter de Deus, caráter justo, santo, e por isso é nosso dever cumprir a lei. É nosso dever procurar observar a lei de Deus. Para isso, nós vamos ver que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Se eu me utilizo de modo legítimo, eu sei que a lei é para o meu próprio bem. Porque nós já falamos nos estudos anteriores, a lei aponta para o pecado. Aquilo ali é pecado. E ela aponta para o antídoto do pecado. Para aquele que crê em Cristo Jesus, é justificado do pecado. Então, a lei é boa para aqueles que se utilizam dela de modo legítimo. O que significa ser livre da condenação da lei? Paulo, ao escrever Romanos capítulo 7, verso 14 e 16, vai mostrar o que nós estamos comentando. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, Paulo diz que a lei ela é espiritual, porque a lei procede de Deus. E a lei aponta para o pecado, aponta para a minha carne. Então, nós somos carnais. E a carne, ela pende ou ela vai para o pecado. E a lei aponta para isso. Contudo, nós vamos ver que Paulo continua dizendo, porque nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então esse é o proceder da carne. Nós queremos fazer as coisas boas, mas a carne, ela faz o que é errado. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, porque a lei vai abrir os nossos olhos. Isto é errado, isto é pecado, e isso te afasta de Deus. Então, a lei, ela é boa. Por isso, o que significa ser livre da condenação da lei? Significa que eu nasci em Cristo Jesus, que eu sou salvo somente por Cristo Jesus, que eu só sou justificado dos meus pecados em Cristo Jesus. É isso que significa livres da condenação da lei. Eu creio em Cristo Jesus, agora a lei não tem domínio sobre a minha vida. Por quê? Porque Cristo é quem me justifica de todo o pecado.
Por que o ser humano se afasta do cumprimento da lei? Nós vamos ver que, devido à sua natureza pecaminosa, como diz Paulo em Romanos capítulo 7, devido à nossa natureza carnal, o ser humano se afasta do cumprimento da lei e, por consequente, ele sofre a condenação que a lei prevê. Essa verdade está fundamentada na palavra de Deus. Onde? Romanos 2,12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Então, queridos, não há saída. Para aqueles que querem viver sem a lei, serão condenados. Para aqueles que vivem pela lei, serão julgados. Para aqueles que creram em Cristo Jesus, já está livre da condenação da lei. É preciso crer em Cristo Jesus. E também, em Romanos 3,19, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpado perante Deus. Então, para aqueles que não querem viver debaixo da lei, não querem obedecer à lei, seja culpado. Por quê? Porque vivem para o pecado. Como eu já falei, a lei aponta para o pecado. Se eu quero viver longe do pecado, eu tenho que cumprir a lei. Não mate. Honra teu pai e tua mãe. Não tenha outro Deus além de mim. Né? Não cobiçarás. Então, tudo isso aponta para o pecado. E assim, se eu desobedeço, eu estou no pecado. Mas para aqueles que creem em Cristo Jesus, Cristo nos liberta da escravidão, do cumprimento da lei do pecado. Qual é o princípio básico da condenação da lei? Então, qual é o princípio básico que eu tenho que ter no meu coração e na minha mente com relação à condenação da lei? O princípio básico do Evangelho é que somos libertos da condenação da lei. Como nós já falamos, nós somos salvos em Cristo Jesus e isso nos liberta da condenação da lei. Esse é o princípio básico do Evangelho. Contudo, a Bíblia diz que as consequências da lei virão sobre toda a alma que pecar, sobre todo aquele que vive para o pecado. A condenação, a punição da lei será uma realidade. Essas punições são para uma vida desprovida de Deus, ou seja, uma vida que não tem fé em Deus, que não acredita, que não crê em Deus. A morte espiritual e as consequências naturais de estar nesta condição, desprovido de uma fé em Deus. Então, a condenação e a punição é a morte espiritual, a separação de Deus. É isso que o profeta diz lá em Isaías, né? Eis que as minhas mãos estão estendidas, meus ouvidos abertos para ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre mim e ti. Esta é a palavra de Deus. Então, para aqueles que creem em Deus, a morte espiritual não tem poder. Por quê? Porque Cristo nos libertou da condenação da lei. Então, qual é o princípio básico da condenação da lei? A morte espiritual, a separação da presença de Deus. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17 aponta para isso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E espiritualmente Adão e Eva morreram. Por quê?
desobedeceram a lei de Deus, a ordem dada de Deus. Então, o princípio básico da condenação é a morte espiritual. Também nós vamos ver em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então, o princípio básico da condenação é a morte. O pai vai levar condenação sobre si. O filho vai levar a condenação dele sobre si. Cada um vai ser condenado de acordo com aquilo que pecar. Mas aqueles que creram em Cristo Jesus estão libertos da condenação da lei. Em Deuteronômio capítulo 28 também, todo o capítulo vai mostrar que o princípio básico da condenação da lei é a morte. Como podemos ser livres da condenação da lei? Nós já vimos no começo que Cristo Jesus nos liberta da condenação da lei. Mas como? João 8:32, verso 34 e verso 36 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui tem grandes verdades. Primeiro, conhecer a verdade. Quem é a verdade? Em João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a verdade. Quem nos liberta do pecado é Jesus, porque Ele é a verdade. E aquele que vive para o pecado é escravo do pecado e precisa conhecer a Jesus para ser livres do pecado. E Jesus ainda diz: se, pois, o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, irmãos, como podemos ser livres da condenação da lei? Quando reconhecemos Cristo como nosso único suficiente Salvador, somos libertos da culpa do pecado, do qual éramos escravos. Ou seja, significa que somos libertos da condenação do pecado original, a morte espiritual. Ele nos liberta progressivamente do poder do pecado e das consequências naturais da lei. E assim, queridos, nós temos condições de viver uma vida de santificação para a glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, verso 12 a 14 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça de Deus. Então, irmãos, como podemos ser livres da condenação da lei? Só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida que pode nos dar vida e esperança. Jesus Cristo, através do sacrifício dele na cruz, nos liberta da escravidão da lei do pecado, que nos liberta livres da lei, para vivermos uma vida santa e reta perante o Senhor. Então, irmãos, lei e liberdade, a liberdade que procede da lei, nos livra da lei, porque em Cristo Jesus nós temos a nossa salvação. Em Gálatas 3, 11 a 13, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora,
a lei não procede de fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então Cristo se fez maldito naquela cruz para nos libertar da maldição da lei. Todo aquele que pecar será morto. Toda aquela alma que pecar morrerá. Então é evidente que nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo Jesus e não pela lei, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Então o que nós aprendemos? Livres da lei. O que significa ser livre da condenação da lei? Ser salvo por Cristo Jesus. Porque todo ser humano se afasta do cumprimento da lei. Porque o ser humano é carnal e o desejo dele é para o pecado. Qual é o princípio básico da condenação da lei? A morte eterna. Como podemos ser livres da condenação da lei? Crer no Senhor Jesus e será salvo. Esta é a mensagem da lei. Aponta para o pecado e aponta para o antídoto do pecado. Cristo Jesus, nós temos a salvação. Vamos orar, queridos? Senhor, aplica esta palavra em nosso coração, para vivermos de modo digno do Evangelho, livres da condenação da lei e livres da condenação da morte e do pecado. Suplicamos, ó Pai, que o Senhor venha restaurar gradativamente a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Abençoe cada família, ó Pai, cada casamento, abençoe a vida dos nossos filhos, nos liberta de todo mal e de todo perigo. Coloque a tua mão, Senhor Deus, sobre todos os enfermos, seja espiritual, físico ou psicológico. O Senhor tem a cura. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Em tudo nós te louvamos e te adoramos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.